Olá, queridos alunos. Aqui estamos mais uma vez para um encontro um pouco mais próximo, mediante essa aula. Desde já peço um pouco da compreensão de vocês, tendo em vista que sabe como são essas coisas, né? E de fato eu estou aqui gravando e por sinal tá vendo um barulho que está aqui perto da casa paroquial, mas enfim, não vai dar, espero eu que não atrapalhe. Ainda passa moto, passa carro, passa caminhão, tudo aqui perto, né? Mas espero que não atrapalhe, sei que não vai atrapalhar, e assim a gente vai poder transmitir um pouco do conteúdo. E hoje, para nós, seria a carta de São Paulo aos Filipenses. Então nós vimos a primeira Tessalonicenses, nós vimos a carta aos Gálatas, eu deixei o conteúdo com vocês, os slides, deixei o material também em PDF, e agora a gente vai ter essa aula aqui por vídeo da carta aos Gálatas. Desde já gostaria de apresentar para vocês, toda dúvida que tiver em questão de bibliografia, eu procuro seguir a bibliografia já que é proposta, está lá na plataforma. Então são os livros que eu procuro me basear. O livro primeiro é o Pita, depois procuro sempre dar uma olhada no Barbalho também, que é um grande biblista paulino. Depois procuro olhar dentro da coleção de São Jerônimo, do Novo Testamento no caso, e existe aí sim um outro livro que é da coleção da Ave Maria, de Sagrada Escritura, uma coleção que a Ave Maria lançou, e ela ali tem a parte Cartas Paulinas, de vez em quando eu dou uma olhada nela também. O autor se chama Bosch, B-O-S-C-H. Mas, para hoje, especialmente, eu vou procurar me basear no livro, no comentário ao Novo Testamento da São Jerônimo, aquele livro grande, que a maioria tem acesso em PDF, e assim vocês podem nos acompanhar por esse material. Seria então, em primeiro lugar, o comentário da Bíblia de São Jerônimo ao Novo Testamento. O artigo é do Barney, e não confundam com Barney lá do desenho, mas do Barney, e então vou procurar seguir mais a ele. Também um pouco do Pita. O Pita, ele tem uma didática interessante para ser falada aqui, especialmente naquilo que diz respeito à teologia do livro, à mensagem do livro. E a gente vai ter que... Eu pesquisei, é claro, o Barbalho, também o Bosch, especialmente dentro de matemática, que a gente vai falar agora um pouco mais adiante. Bom, então vamos iniciar, primeiramente falando sobre as características da cidade de Filipos, as características de uma forma geral em nível político, em nível social, em nível religioso. Como que era aí Filipos, que a gente ouve falar lá dos filipenses, como que era esse território, como que era esse local. Então, em primeiro lugar, vale a pena nós nos recordarmos que Filipos ficava dentro da cidade, era uma cidade que ficava dentro da província da Macedônia. Então, era uma importante cidade, aqui diz isso, né? Filipos era uma das principais cidades da província romana da Macedônia. Ela foi fundada no ano 358 a 357 a.C., por Filipe II, que era o pai de Alexandre Magno. Ele então funda essa cidade, e ela é uma cidade que tem uma grande característica. Depois ela acaba sendo dominada pelos romanos no ano de 167, e por ela passa o que se chama da Via Egnácia. É uma via que unia o Adriático com o Egeu. Então era um lugar assim portuário, um lugar de grande comércio, e que ligava então Filipos por meio da Via Egnácia, dava acesso também às outras importantes cidades do nosso aqui do Império Romano. Então era uma cidade nesse sentido bem localizada, era uma cidade que tinha o seu desenvolvimento muito grande. Depois se fala que isso, né, que no devido
tempo, os veteranos dos exércitos romanos foram assentados em Filipos, e a cidade, agora constituída de romanos e macedônios, recebeu o elevado status de colônia romana. Isso vai ser importantíssimo para a gente entender, especialmente depois do que vai se falar sobre a prisão de São Paulo, porque foi uma cidade que ela recebeu, por causa dessa grande presença dos romanos lá, esse status, conforme diz aqui, de uma colônia romana. E por isso, aqueles que lá estavam, aqueles que eram os filipenses, eles tinham o que se chama de ius italicum. Essa dignidade ela é mencionada na Bíblia. Depois vocês podem olhar Atos, capítulo 16, versículo 12. E esse status que concede aos filipenses é um status de facilidade de comércio. Então eles tinham muito acesso à questão de redução de impostos e tudo mais, assim, para facilitá-los dentro dessa linha comercial, dentro dessa linha de encontro, de contato dentro do próprio Império Romano. Então isso é fundamental para a gente poder entender a carta aos Filipenses. É uma cidade que, dentro da questão religiosa, ela traz assim uma grande marca de idolatria, de adoração a tantos outros deuses. Então aqui se fala, por exemplo, da adoração que era prestada a Diana, a Artemis, as deusas da fortuna e da vitória, a adoração que era prestada a Dionísio, a adoração que era prestada a Cibele, e depois a Asclépio, que era o deus da saúde, que se remonta ao século IV a.C. Então, essas foram inscrições que foram encontradas, e essas inscrições, elas concediam, portanto, para nós hoje esse estudo. Então, em nível religioso, era uma cidade marcada pela idolatria a grandes deuses, especialmente aqui nós destacamos a Asclépio, que é esse deus da saúde, e a Dionísio, ok? Depois, existe aqui uma questão também que a gente falou, política, porque isso concedia ali a cidade de Filipos uma grande força militar, então uma organização militar no local. Então era como se realmente fosse uma verdadeira cidade romana que tivesse toda a sua independência, concedendo ali a eles esse status de serem cidadãos livres, ok? Em nível dos judeus, por causa da diáspora, na cidade de Filipos não se encontra um testemunho sobre a presença de uma sinagoga, porque São Paulo, toda vez que ele ia fazer uma evangelização, ele procurava, em primeiro lugar, passar pela sinagoga, se encontrar com aqueles que eram judeus, para poder, a partir dali, lançar a semente aos gentios. Então, ali a gente não encontra propriamente uma sinagoga. E isso a gente tem um indício, porque, em primeiro lugar, que não achamos nenhuma inscrição proveniente dos estudos arqueológicos. Segundo, por quê? Porque também temos uma narrativa propriamente ali que se fala de Atos 16 a 13, em que se coloca de que São Paulo ele vai próximo ao rio para poder fazer suas orações. Se tivessem a sinagoga, ele se dirigia à sinagoga para fazer suas orações. Como não se tinha, então se fala disso, que eles foram próximo ao rio para poder se dirigir a Deus. Então isso é uma questão também relevante para a gente poder considerar dentro do contexto da comunidade dos filipenses. Então isso é para mostrar que a presença judaica em Filipos era pequena, era praticamente desconsiderada, mas realmente a maioria ali era de pessoas que eram pagãs. Uma importante característica também aqui dessa cidade é o que? Quando São Paulo, então, ele vai chegar
para poder fazer a sua evangelização. Então é esse contexto que ele encontra. E São Paulo ele vai evangelizar a cidade em mais ou menos no ano 50, na segunda viagem missionária. Ali ele vai começar a fase europeia do seu trabalho missionário, a partir de de Filipos. E a gente encontra ali essa narração em Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 40. Ali então você vai olhar Atos 16, 11 a 40, você vai encontrar essa importante narração sobre propriamente a evangelização de Paulo. Então, ele encontra esse terreno que nós vimos em nível político, em nível religioso, em nível social. Nós vemos que ele então chega na sua segunda viagem missionária, em torno do ano 50, e ali ele vai propriamente evangelizar. A comunidade, ela traz uma marca interessante, essa igreja, porque ela cita a presença das mulheres, isso tanto em Atos 16 como em Filipenses 4, versículos 2 e 3, que fala ali de Evódia, Sintique, Lídia. Então parece que era uma comunidade marcada pelo serviço das mulheres. E um outro relato para corroborar o argumento no qual a comunidade ela era profundamente marcada pela presença de pagãos é que nós não temos na carta nenhum relato de um nome judaico, mas todos os nomes que são ali escritos por São Paulo são nomes provenientes do paganismo. Quando a gente fala da autenticidade, ou seja, essa carta realmente ela é paulina, deuteropaulina, ela é uma carta então, proto-paulina, deuteropaulina, é uma carta pseudônima, dentro daquele estudo que a gente fez inicial, é uma carta que não oferece problemas quanto à sua autenticidade por ser proto-paulina, ou seja, o próprio Paulo que escreveu essa carta. No século XIX, a escola de Tübingen, ela vai lançar um tipo de argumento baseado no racionalismo, talvez para tirar a autoria paulina, mas não se sustenta o que a escola de Tübingen vai falar e, de uma forma praticamente unânime, nós temos a autenticidade conferida a Paulo sobre a carta aos Filipenses. Um problema que nós entramos aqui é dessa carta quanto à sua unidade. É uma carta que ela traz como se fosse um codinome assim, do testamento de Paulo. Porque, conforme você for ler, e eu espero que você leia a carta aos Filipenses, não dentro de uma perspectiva, digamos, de espiritualidade, de oração, de lexio divina, mas dentro da perspectiva de estudo mesmo. Entender como que essa carta ela vai ter essa característica de testamento. Porque São Paulo ele demonstra para nós que ele já está próximo da sua morte, ele já está começando a prever, antever o seu martírio. Então ele vai e ele coloca ele escreve essa carta, parece que nesse período assim já entendendo o fim da sua vida. Para isso então Paulo ele vai chegar, então vai escrever essa carta. Agora um problema que é levantado é o seguinte: a carta aos Filipenses, ela traz uma unidade. Quando a gente fala de uma unidade, nos recordemos que é uma carta que tem começo, meio e fim. É uma carta que ela traz alguma ruptura. Quando a gente fala ruptura, de repente a pessoa está escrevendo A e depois ela parece que muda o tom e coloca como se fosse B. A pessoa está lá efusiva, na alegria, e de repente ele começa a brigar com os outros. Ou é uma carta que ela traz uma mudança de tema, uma mudança de linguagem, está indo por aqui, de repente ela muda completamente. Isso nós dizemos que é a quebra de unidade, a quebra de coesão no texto. E aí é onde a gente faz a divisão das seções. Quando a gente está falando isso por exemplo, vai analisar um evangelho, é fácil a gente compreender.
Então a gente entende que ali tem um relato de início, meio e fim. Vamos pegar lá São João, no capítulo 6º, a gente observa isso, Jesus falando sobre o pão da vida. Antes ele fez a multiplicação dos pães, ele vai não sei para onde, tal. E quando vai chegar no capítulo 7, já muda completamente o tema. Então você consegue fazer essa divisão do capítulo 6º, e dentro do capítulo 6 a gente pode fazer uma outra divisão, porque se fala do milagre, depois se fala de um relato. Quando a gente está falando de uma carta, a gente também tem esse tipo de divisão temática, digamos assim. Agora ele está falando sobre a saudação, agora ele está falando sobre um hino, agora ele está fazendo um hino, escreveu um hino. Agora ele está falando sobre exortações, conforme a gente faz na estrutura. Mas você lê a carta e te causa alguma perturbação, ou seja, nossa, isso aqui mudou tanto assim? Isso causa algum incômodo? É esse tipo de análise que a gente faz. E a carta aos Filipenses, ela oferece, sim, um problema. Em que sentido? De uma forma geral, se afirma que Filipenses é a junção de 3 cartas que Paulo escreveu em momentos distintos, e que houve um discípulo de Paulo, alguém como se tivesse compilado essas cartas, juntado, e chegou para nós no cânon essa formação de uma carta única de que Paulo escreveu aos Filipenses. Mas por esse estudo feito interno, a gente identifica algumas rupturas. Então vamos dar uma olhada, depois aí você nos acompanha, em Filipenses 3:2. A gente olha Filipenses 3:2, a gente observa uma grande quebra daquilo que Paulo estava falando antes e de como Paulo ele vai mudar completamente o seu jeito. Então a gente olhar isso aqui, a gente for pegar lá Filipenses 3:1 e 2. A gente vê lá. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Então, aí está assim esse tom. Agora chega. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós. Aí ele começa falando. Mas afinal de contas, Paulo aqui ele está falando de um regozijar-vos, de um tom de alegria. E de repente a gente vai ver Paulo falando sobre o cuidado que se deve ter com as pessoas. Aqui é um dos argumentos para mostrar que há uma certa divisão interna, okay? Aqui na carta. Depois, além disso, dessa ruptura que nós temos aqui, o autor ele vai nos dar ainda outros argumentos. Segundo, seria isso lá, depois de uma conclusão semelhante em capítulo 4, versículo 2 a 9, Paulo parece reiniciar em 4, versículo 10, capítulo 4, versículo 10, reconhecendo longamente a ajuda dos filipenses. A gente for olhar lá então, capítulo 4, versículo 1. A gente olhou lá. Assim, irmãos amados e queridos, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor, ó amados. Aí, se a gente for pular lá para o versículo 10, parece que tem uma junção. Foi grande a minha alegria no Senhor, porque finalmente vi florescer o vosso interesse por mim. Então ele fala da alegria e ele retoma lá no versículo 1 e ele retoma a alegria no versículo 10. Quando chega no versículo 2 ao 9, ele está falando sobre essa questão de tudo que ele deixa como os seus conselhos. Eu exorto, evode, assim, de que seria unânimes no Senhor, tal. Aí no versículo 4 volta lá, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Aí no versículo 8 ele vai dar um outro tipo de imperativo, finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro. Então, essas quebras aqui também no capítulo 4, nessa parte, demonstram ter um tipo de unidade que foi rompida. Depois, essa questão do imperativo. Então, o terceiro argumento colocado aqui, se alegrai-vos, que aparece no capítulo 4, versículo 4, ele flui de um modo bem natural do tema semelhante que se encontra em 3:1, conforme a gente elaborou lá, a gente ouviu. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Aí depois você vê lá no capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Então,
essa questão do imperativo que aparece aqui, depois some aqui, depois volta em outro lugar. Então parece que foram pedaços de carta também que foram de umas cartas que elas foram quebradas. Então, a partir disso, se diz que a carta aos Filipenses é uma carta única, composta por 3 cartas distintas. Então, o que eles chamam de uma carta A, a carta A, capítulo 4, versículo 10 a 20. Carta A, capítulo 4, versículo 10 a 20. Ali seria uma carta de agradecimento por uma ajuda. Carta de agradecimento por uma ajuda. Depois existe a carta B. A carta B, ela vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 1a. Depois ela tem uma quebra, ela pula para o capítulo 4, versículo 4 ao 7, depois pula para o versículo 21 ao 23. Então, repetindo, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 1a, depois ela vai para o capítulo 4, versículo 4 ao 7, e depois do versículo 21 até o 23. Essa seria uma carta exortando a unidade e a alegria. E por fim nós temos o que nos chamamos de carta C. A carta C, ela vai do capítulo 3, versículo 1b, até o capítulo 4, versículo 3, e depois pula versículo 8 e 9. Essa carta C, ela seria o corpo de uma carta polêmica, ok? Então, especialmente a carta aos Filipenses, isso é o que é mais aceito. Por exemplo, a gente for olhar o autor, o Barbalho, que é um grande biblista, sempre base para os nossos estudos, o Barbalho, ele coloca também essa teoria e lança como sendo uma carta, Filipenses sendo a junção de 3 cartas. Também dentro da coleção da Ave Maria, aquele autor que eu comentei com vocês no início da aula, o Bosch, ele também segue essa linha de raciocínio, falando que Filipenses seria uma junção de 3 cartas. Se você for olhar o comentário da Jerusalém, se não me engano, vai falar que é a junção de 2 cartas. Então, assim, tem essas divergências, mas de uma forma geral, se fala das 3 cartas. Carta A, carta B, carta C, e seguindo essa divisão. Contudo, eu preciso apresentar para vocês que há quem defenda a unidade. Além disso, desses argumentos chamados argumentos internos, que é essa análise do texto que a gente aplica, existe também um argumento externo. E pelo argumento externo, a gente tem o testemunho de Policarpo, que é do século I, e ele já fala das cartas que Paulo escreveu para os filipenses. Então, Policarpo, ele já é um testemunho, ou seja, externo, uma pessoa próxima, ali do tempo apostólico, e que vai mostrar, pelas suas palavras, já, pelo que ele deixou escrito, de cartas aos filipenses. Ele não fala a carta aos filipenses, mas de cartas aos filipenses. Então, esse testemunho que ele deixa para nós. Mas existe, então, quem faça a divisão, quem defenda concretamente a unidade inteira, como se fosse Paulo, ele chegou, sentou, escreveu do início ao fim a carta aos filipenses. Ela, então, seria nesse sentido. Aqueles que defendem, eles vão falar que essas conexões de linguagem, elas podem mudar no escrito de uma carta, que elas podem, na verdade, ser uma mudança de tom do autor, e não vem nisso uma quebra de tema, alguma coisa que é o que a gente costuma falar, alguma coisa que perturbe a sua leitura, alguma coisa que quebre a sua leitura. Então existe isso. Um dos defensores dessa linha da unidade da carta aos Filipenses é o Pita, esse autor que a gente tem seguido como aí a bibliografia básica para o nosso curso. Ele vai defender a unidade da carta. Ele vai falar pelo uso dos verbos, pelo uso dos termos. Por exemplo, alegria passa em praticamente toda a carta, por mais que mude em alguns momentos, mas é como se fosse um fio condutor.
o termo evangelho, o termo comunhão, o verbo avaliar, que seria o phronem. Depois, uma forma que Paulo escreve aqui aos Filipenses, que é uma forma dele, ele sempre junta muito, ele faz a junção de uma palavra com um prefixo. E essa junção que São Paulo usa aqui aos Filipenses é das palavras juntadas ao prefixo sim. E isso, desculpa, eu estou um pouco com o ar-condicionado aqui, tá me dando um pouco de alergia, né? Então, essa carta, ela traz essa característica de verbos que são, de palavras que são justapostas entre um radical especialmente verbal, mas também às vezes são radicais com formatos substantivos, e um prefixo, que é um prefixo sim, prefixo com, que significa com para nós, da preposição com, em grego é sim. Então, traz essa outra característica. Então, isso perpassa todas essas divisões. Então, para o Pita, ele defende a unidade integral da carta. Paulo chegou, sentou, escreveu uma carta só aos Filipenses. Mas eu repito, a maioria dos pesquisadores tendem a mostrar a divisão da carta aos Filipenses. Bom, se a gente for seguir isso, então, a gente deveria mostrar uma certa distinção, ok? Se são cartas distintas, elas foram escritas em momentos distintos. Então, a carta A e a B, ela seria datada do final do período da estada de Paulo em Éfeso. A carta A e B seria em Éfeso, nos anos 54 ao 57, e a carta C seria alguns meses mais tarde, não se sabe o local, nos anos 57 ao 58. Então, se a gente for seguir essa teoria da divisão, que conforme eu disse, que em geral a gente segue, carta A e B em Éfeso 54 e 57, a carta C 57 ao 58. E quais seriam as ocasiões, a finalidade para cada uma das cartas? Então, a carta A, especialmente, os filipenses eles tinham enviado dinheiro a Paulo na prisão, e através de um dos irmãos da comunidade chamado Epafrodito, ele que vai receber essa ajuda, ele que vai levar essa ajuda dos filipenses para Paulo. Então, Paulo aqui ele vai agradecer de uma forma direta por essa ajuda, por isso que é a carta menor, de capítulo 4, dos versículos 10 ao 20. Depois, a carta B, ela seria propriamente um texto um pouco maior, conforme eu apresentei ali a divisão, e ela ela vai ser algumas semanas depois dessa carta A. E ela coloca especialmente um problema que os filipenses estavam passando, que era um tipo de sofrimento por parte de hostilidade dos seus concidadãos, e isso então que está no capítulo 1, versículo 28 a 30. Então toda vez que eu vou citando, é bom você dar uma pausa aí e olhar a passagem, ok? Porque assim você vai acompanhando a leitura da carta com essas indicações que nós vamos fazendo das passagens bíblicas. Ou seja, essa passagem, capítulo 1, versículo 28 a 30, fala dessa hostilidade que os filipenses estavam tendo em relação a alguns dos seus concidadãos. Então, automaticamente estava causando um incômodo. Paulo ele vai ter que direcionar aqueles que eram os cristãos de Filipos. Uma coisa que estava acontecendo também eram essas divisões internas. Por isso existe aqui muito a presença da palavra comunhão, em grego koinonia. Eles estavam sofrendo um problema externo dos seus concidadãos, aqueles que não eram cristãos, e eles estavam com uma divisão interna na comunidade, na igreja. Então, como que você vai resolver determinados problemas se internamente você está dividido? Se a igreja, por dentro, ela está dividida? Isso é uma questão que a gente deve até se perguntar em relação às nossas igrejas, porque às vezes a gente sofre muitos problemas externos. As pessoas que não são cristãs falam alguma coisa, nos acusam, nos direcionam e não sei o quê. Mas às vezes o nosso maior problema é um problema interno, é um problema de divisão interna, um problema de falta de comunhão interna, de falta de linguagem, de unidade interna. Então a gente não consegue se ajudar muito, porque para poder, digamos, se defender, para poder dialogar, para poder mostrar a verdade, porque internamente a gente se desgasta muito.
Isso é uma coisa que a gente vale para a nossa reflexão. E estava acontecendo isso na comunidade dos Filipenses, então São Paulo ele escreve essa carta para poder ajudar os cristãos de Filipos a entenderem o sentido do sofrimento. Então, por isso que aqui a carta ela traz uma teologia, que a gente vai falar daqui a pouco, marcada pelo sofrimento de Cristo, o sofrimento de Paulo, que vai ser um caminho para o cristão poder se entender quanto ao seu sofrimento, se unindo a Cristo. Ele vai estar unido a Paulo também, porque Paulo está na prisão, e depois ele o cristão ele tem um sentido mais pleno em relação ao seu sofrimento. A carta C, ela seria então uma carta na qual Paulo ele vê uma ameaça grave à comunidade, representada por missionários cristãos itinerantes de cunho judaizante. Então, alguns cristãos que apareceram lá, vindos do judaísmo, estavam oferecendo algum tipo de problema para aqueles cristãos. Então, Paulo ele vai escrever essa carta, a carta C, possivelmente em Corinto, conforme relatos de Atos 20, versículo 2 ao 6, para poder então fazer com que os cristãos de Filipos enfrentassem essa questão. E para Paulo ele vai dar uma resposta que significa essa conversão que os filipenses devem ter a Cristo, e onde ali eles vão encontrar o ideal da verdadeira perfeição. Como se atinge essa perfeição? A perfeição é atingida à medida que a gente procura estar unido a Cristo. A gente procura se converter verdadeiramente a Jesus Cristo. Então, mais ou menos, a carta ela gira em torno a isso. E Paulo ele estava então marcado especialmente pela dor. Paulo ele estava marcado pela prisão. Há teorias que falam especialmente de Paulo, que ele vai escrever essa carta quando ele estava na prisão domiciliar em Roma, que é conforme relatos de Atos 28. Mas como a carta ela traz algumas palavras que são mais contundentes e falam um pouco do sofrimento de Paulo, que diferem bastante de uma pessoa que está numa prisão domiciliar, mas coloca ali como ele está no pretório, algumas coisas como de sofrimento mais profundo mesmo, demonstra-se que Paulo ele não estava nessa prisão em Roma, mas ele estava em Éfeso. Por isso a gente coloca isso, mas tem alguns que vão defender essa prisão domiciliar em Roma. Alguns vão falar também sobre essa questão de que Paulo, porque as informações chegam muito rápido para Paulo. E Paulo, então, se ele estivesse em Roma, seria um pouco mais complicado dele entender, dele ter acesso às notícias. Esse argumento não é muito válido, porque, tendo em vista a importância da cidade de Filipos, isso era fácil por causa dessa via Ignácia, deles chegarem logo, enfim, as informações chegarem. Isso não se sustenta tanto, mas há especialmente também argumentos favoráveis a Éfeso por ser uma cidade mais próxima de Filipos, tá bom? Então, essas são um pouco aí as teorias que nós temos em torno também a problemática da prisão. Vocês vão ouvir, alguns autores podem defender essa prisão em Roma, uma prisão domiciliar, mas de uma forma geral, a gente segue aqui a linha mostrando que Paulo ele provavelmente estava em Éfeso nas primeiras cartas, e a última carta, a carta C, ele estaria em Corinto, tá bom? Então, mais ou menos sobre o contexto da carta, sobre a parte geral da carta, a análise geral da carta, seria mais ou menos isso que eu tinha pensado em falar para cada um de vocês. Agora, cabe a nós entendermos um pouco da estrutura da carta, e sobre a estrutura da carta, eu peço especialmente que depois vocês consigam ter o acesso a esse livro do comentário de São Jerônimo ao Novo Testamento, que ele tem em PDF, ou pode olhar pelo Pita, se alguém adquiriu esse livro do Pita, ou Barbalho, às vezes tem bibliotecas, por mais a gente não está com muito acesso por causa da pandemia, mas tem também. Enfim, então são algumas
algumas indicações que nós temos sobre isso, sobre estrutura. Isso não é complicado a gente achar, ok? E por fim, então, deixo essa parte da teologia do livro. O que seria, o que São Paulo ele vai querer colocar como ponto teológico, como argumento teológico para nós aqui dentro dessa carta aos Filipenses. Existe, então, toda uma questão que Paulo vai tratar aqui para nós, porque a gente comentou, né, que é como se fosse o testamento de São Paulo. Então, São Paulo, a primeira coisa que ele vai falar é isso, essa centralidade do anúncio a Jesus Cristo, ok? Então, para Paulo, especialmente aqui em Filipenses, o título que Paulo ele vai usar é Jesus Cristo, ele é o Senhor, e Jesus Cristo é o Salvador. Duas expressões em gregos, Senhor, Kyrios, Salvador, Soter, ok? O soter também tem uma expressão depois que é usada em latim. Mas, para nós, o que é interessante aqui? Porque são palavras, especialmente, que eram usadas ao governador, ou às vezes em relação ao imperador mesmo, ou seja, pessoas que tinham o seu destaque quanto a uma função, a um cargo de governo. Essas pessoas seriam aqueles que viriam para trazer algum tipo de salvação mesmo, de ajuda, de auxílio. E São Paulo ele se utiliza pela primeira vez, nós temos especialmente esse uso do soter, que era uma expressão profundamente romana, do Império Romano. É a primeira vez que a gente tem essa aplicação a Cristo, como o soter. Jesus Cristo, ele é o Salvador, porque era um vocábulo, era um termo, era um substantivo, uma expressão que se aplicava apenas dentro dessa dimensão política. Paulo é como se ele canonizasse essa expressão aplicando num caráter cristológico. E automaticamente ele inaugura dentro de uma dimensão soteriológica, ou seja, dentro de uma dimensão de salvação. Então, para Paulo aqui, Jesus Cristo ele é o Senhor. Nesse evangelho aqui de Paulo, digamos assim, né, dentro do evangelho de Paulo, o anúncio de Paulo, Paulo ele vai colocar Jesus Cristo dentro dessa linha. Então, e são termos, se a gente se lembra, se recorda, que eu falei da importância que tinha o culto a Asclépio como Deus da saúde para os filipenses. E aqui, Asclépio, o título que era dado para Asclépio era como Senhor, era como Salvador. Então eles entendem, olha, isso que a gente falava como, digamos, o Deus da saúde, nós podemos aplicar aquele que veio nos conceder a verdadeira saúde, que é Jesus Cristo. Então São Paulo aqui ele traz essa grande novidade para a igreja cristã, para os primeiros cristãos ali, para a igreja primitiva. E isso para nós é um grande momento assim de entender a pessoa de Cristo. A partir disso existe aqui um grande texto que é Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 11. É um texto que nós chamamos do hino cristológico de Paulo aos Filipenses. E esse hino tem caráter ínica, ou seja, é composto como se fosse um verdadeiro poema. Esse hino, ele vai ter essa característica de mostrar Jesus vindo de Deus, ele se rebaixa, chega até o momento assim final, que seria a sua kenosis, o seu rebaixamento, então a kenosis aqui em grego, e depois ele é elevado e ele é colocado como o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse movimento de Cristo, esse movimento de descida, para depois subir, digamos, né, por causa da sua obediência até a morte de cruz, Deus o elevou, então ele retorna. Esse movimento é o movimento do verbo que veio para nos salvar. E a salvação ela veio por meio de duas palavras aqui fundamentais para Filipenses: obediência e humildade.
Então, esse movimento de salvação de Cristo é um movimento também que o cristão ele precisa se inserir. Ele precisa estar junto, entender o que passou Jesus Cristo, como ele abraçou o plano do Pai para si. E à medida que ele vai abraçar esse plano, gera salvação para nós. Então, por isso que é importante a gente olhar o sofrimento. Se lembra que eu comentei um pouco antes? Existe o sofrimento que eles estavam passando por parte externa dos seus concidadãos. Existia um problema de sofrimento parte interna por causa da divisão. Então, São Paulo ele vai mostrar, olha, o sofrimento de Cristo tem sentido, e o sofrimento do cristão ele tem maior sentido. Por quê? Porque o cristão ele vai se unir a Jesus para poder também alcançar a sua salvação, por meio da obediência ao Pai e por meio da humildade. Por quê? Uma coisa que acontecia, e era uma característica também presente na comunidade filipense, essa divisão ela era causada por duas coisas: egoísmo e orgulho. A comunidade ela traz essa problemática, de acordo com os pesquisadores. Então, São Paulo ele vai sanar esse problema com esse remédio. O remédio da obediência e o remédio da humildade. Que para nós, hoje, a palavra de Deus ela é fonte de vida. Ela precisa também trazer essa dimensão de que nós também seremos alcançados e atingiremos a salvação à medida que nós entendermos esse sofrimento de Cristo, e assim a gente vai ser luz para o nosso sofrimento. É como se fosse essa carta, ela é uma carta que ela traz alguns codinomes. Eu falei lá o Testamento de Paulo, eu falo também a Carta da Alegria, e Paulo estava na prisão, e depois é uma carta também chamada aqui Filipenses, é como se fosse essa carta do sofrimento, do sentido do sofrimento humano. Depois São João Paulo II ele vai escrever um documento sobre isso, Salvifici Doloris, para mostrar o sentido do sofrimento cristão. E em Filipenses a gente consegue compreender bem, porque o que foi exemplar para nós, mediante a Cristo, Paulo estava vendo na sua carne por causa da prisão, e a gente também tem que se unir, porque não existe meio para atingirmos a glória, para sermos elevados, se não for pela via da humildade e pela via da obediência em meio ao nosso sofrimento. Porque, de acordo com o hino, se fala de que Cristo ele alcançou tudo isso pela cruz. E a gente deve se lembrar que, para um judeu, a cruz era um sinal de maldição. Então, Cristo ele se faz maldito para gerar em nós a verdadeira salvação, a conversão e a salvação. Então, para nós isso aqui é fundamental. Depois, um outro ponto que São Paulo ele coloca aqui dentro da teologia da carta aos Filipenses é esse fazer as coisas para a glória de Deus Pai, ou seja, a condução da salvação de Cristo, ela foi para nos conduzir à glória de Deus Pai. Nós temos aqui duas passagens que falam sobre o Pai. Primeiramente, lá no Exórdio, capítulo 1, versículo 3, e depois no final, no Epílogo, capítulo 4, versículo 20. Vocês vão observar, se vocês forem abrir aí a passagem, que o início, o Exórdio, não traz especificamente a denominação Pai, mas é como se fosse um fio condutor. É isso que o Pita aqui está analisando dentro da teologia do livro, né? O fio condutor que une Deus com o título de Pai. Porque aqui, de fato, Deus ele vai ser apresentado para nós como o Pai. Uma questão aqui que é colocada é isso, né? A paternidade de Deus não é tomada como garantida, mas passa pelo estreito e humilhante caminho de quem se encontrava originalmente na mesma condição que Deus. Então, o que está querendo dizer isso, né? Essa paternidade que nós recebemos de Deus, ele nos concedeu por graça. Nós vamos ver um termo aqui muito específico na carta aos Filipenses, que vai diferir da expressão usada em Gálatas,
Gálatas vai falar que nós fomos, em Gálatas 4, 6, vai falar que nós fomos adotados. Então, nós alcançamos a filiação por adoção. Mas existe um termo aqui específico na carta aos Filipenses, eu já estou dando aqui um spoiler, né? Mas que a expressão aqui propriamente é klesis, que seria vocação, chamado. Então, não é por adoção essa expressão usada em grego aos Gálatas, para falar da nossa filiação, mas se fala da vocação, o chamado que nós recebemos a nos tornar filhos de Deus, e nos tornamos, de fato, filhos pelo santo batismo. Agora, isso tudo vai ter que passar para nós por meio da humilhação, por meio do caminho da cruz, por meio do caminho da obediência, porque foi o que aconteceu com o Filho unigênito, com Jesus Cristo. E a mesma coisa que deve acontecer conosco, ok? Então, nesse sentido, assim, o Pai, ele não abandonou a Cristo. O Pai, ele não deixou o seu Filho quando passou pela cruz. E é aí que a gente também entende que o Pai não vai nos abandonar. É isso que São Paulo está querendo dizer. Que no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio da nossa cruz, o Pai não vai nos deixar órfãos. Por quê? Porque nós somos vocacionados. Está lá, capítulo 3, versículo 14. Então, nosso sofrimento caminha para Ele, para o Pai, caminha para Deus. Então, toda essa realidade que a gente vive hoje, todos os nossos sofrimentos hoje, tem um sentido, tem um valor. À medida que eu me uno ao sofrimento de Cristo, e eu vou sendo inserido dentro da vida divina, dentro da filiação divina, e então eu percebo que o Pai também, ele está comigo, ele está ao meu lado. Então, é um significado aqui interessante dessa questão da glória do Pai. Depois, o Espírito como dom. Então, a gente vê aqui um fio condutor trinitário. Primeiramente, Paulo anuncia Jesus Cristo. Depois, a dimensão da paternidade, então, para a glória do Pai. E depois, aqui o Espírito Santo, ele é dado como um dom. Se a gente for olhar no capítulo 1, versículo 19... Então, a gente observa isso. O Espírito Santo, ele é um presente que nos foi dado. O Espírito, conforme diz a expressão, é o Espírito de Cristo, que vai nos colocar em relação ao Pai. Esse Espírito é ele que vai nos garantir a vida da nossa vocação cristã. É ele que vai nos mover na nossa vida moral, ele que vai nos mover também na nossa vida em Deus, na nossa vida para Deus, na nossa vida com Deus. Aqui coloca o Pita um parágrafo que eu vou ler na íntegra, que diz o seguinte: a doação do Espírito não diz respeito apenas à esfera íntima dos crentes, mas unifica a solidez de sua fé em situações adversas. Por causa do mesmo contexto, a exortação a permanecer firmes em um só pneuma, que aqui é a palavra grega, espírito, está em capítulo 1, versículo 27, não alude ao espírito humano. Então, de pensar assim, a gente deve permanecer firme dentro dessa dimensão nossa espiritual, mas não é o espírito humano, é o espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas sim ao divino, uma vez que apenas a efusão do Espírito torna possível a unidade eclesial. O horizonte pneumatológico, ou seja, essa visão do Espírito Santo, então o horizonte pneumatológico de capítulo 1, versículo 27, é confirmado pela expressão comunhão do Espírito, que se encontra no capítulo 2, versículo 1, isto é, pelo Espírito que realiza a comunhão entre os crentes. Então, a resposta para esse problema de divisão interna que estava acontecendo na comunidade de Filipenses, na igreja de Filipos, é o quê? A vida no Espírito. Porque, à medida que eu vou me abrindo ao Espírito e também às outras pessoas, vamos pensar assim, nós vamos tendo essa mesma intenção, essa mesma retidão de vontade, de consciência,
por meio dessa abertura, o Espírito vai nos gerar comunhão, o Espírito vai gerar em nós unidade. É só a gente pensar na questão de Pentecostes. É o Espírito que é dado, que faz com que as pessoas ali falassem, se entendessem e tivessem uma mesma linguagem. É assim que essa, digamos assim, essa grande missão do Espírito, é ele que vai sanar essas divisões internas. Então, hoje, para nós também tem essa dimensão, a proximidade com o Espírito, é ele que vai tirar de nós todos esses problemas de divisão que muitas vezes acontecem nas nossas igrejas. Uma coisa que fala aqui seria disso, né? Também uma dimensão, como é uma cidade profundamente marcada pela influência política, ali romana propriamente. Então Paulo ele vai mostrar isso, como que essa inserção agora dos filipenses como cidadãos dentro da cidade, dentro da polis. Então eles têm uma dimensão de igreja, de comunidade, de vivência com os cristãos, mas então por isso eles são chamados de irmãos. Então esse uso aqui é um uso muito comum, aparece capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 1, 13, 17, enfim. Então essas expressões aqui é para mostrar o quanto que eles são irmãos entre eles pelo batismo, mas também eles devem, de alguma forma, perceber essa fraternidade que ela vai desembocar em relação aos outros cidadãos. E a partir disso, então, você é inserido dentro do contexto da polis, dentro do contexto da sociedade, na qual você é chamado ali a fazer toda a diferença. E São Paulo, ele coloca dentro dessa visão, para a gente concluir a teologia, que seria a alegria. Então, conforme eu dizia, o grande evangelho da alegria. E a alegria marcada na dor. Paulo ele escreve uma carta aos Filipenses com o tema da alegria, estando preso. E ele usa aqui alguns termos que, para nós, alguns substantivos que são interessantes. Quando ele vai falar inicialmente da morte, ele fala então com o substantivo thanatos, que é o substantivo morte em grego. Ele vai usar, e aí os carros vão passando aqui perto, ele vai usar, os verbos apotnesco, ele vai usar o analio, que seria como se fosse um desatar, um desligar as amarras. Ele vai usar um outro verbo aqui, que é o spendomai, que seria como um ser derramado em libação, ou seja, são palavras, expressões, verbos, vocábulos específicos dessa questão de morte, dessa questão de dor. Então, por isso que se fala do testamento de Paulo. Mas esse tema da morte, ele vai passar por um grande sinal de esperança, que seria a questão de, mesmo assim, encontrar ali a alegria. E São Paulo ele vai falar isso de uma forma muito clara para os filipenses. E diz assim, que a alegria é a primeira e a última palavra de Filipenses. Se a gente for olhar no capítulo 1, versículo 4, e depois no capítulo 4, versículo 10. Então, da alegria que na oração preenche a distância entre Paulo e a sua comunidade, a alegria de permanente. Ou seja, dessa alegria toda que vai passar do que Paulo vai escrever para a comunidade de Filipos, essa alegria ela se torna uma alegria permanente, não uma alegria passageira, não uma alegria causada por circunstâncias, mas é uma alegria essencial. É uma alegria que está mais voltada para aquilo que é do nosso ser do que para aquilo que a gente tem, daquilo que a gente propriamente vive, quanto à nossa existência, essa parte externa. Então, isso para nós é um grande testemunho, por isso que ele fala, alegrar-se sempre no Senhor, certo? Então, é uma alegria, conforme eu dizia, não é passageira, mas São Paulo ele deixa esse ordenamento, alegrar-se sempre, constantemente, de uma forma plena, de uma forma que não passe. Então, esse é o grande
digamos, é o grande fechamento da carta de São Paulo aos Filipenses. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco, espero ter entendido bastante, né? Ter entendido aí o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, eu coloquei no início a parte de bibliografia ou qualquer outra realidade, eu vou deixar, eu estou à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, até mais!